Olá, sejam bem-vindos ao canal do NEME. Eu sou Carolina Coutinho, bolsista e estagiária aqui do Núcleo, e hoje eu apresento a vocês o segundo episódio do nosso quadro NEME Entrevista. Nessa série especial, nós trazemos diversos convidados, desde pesquisadores a profissionais da moda, para debatermos temas super interessantes. Então fique de olho e ative as notificações do canal para não perder nenhuma entrevista. Hoje recebemos aqui a editora, historiadora e pesquisadora Joana Montaleone. Joana é doutora em História Econômica pela USP e já publicou diversos livros, entre eles o título O Circuito das Roupas, a Corte, o Consumo e a Moda, Rio de Janeiro, 1840 a 1889, sobre o qual ainda vamos falar muito nesse episódio. Mas antes disso, seja bem-vinda, Joana. Olá, oi Carolina, tudo bem? Estava aqui com um problema de internet, mas bom dia a todos e a todas. É um prazer participar da gravação aqui do canal do NEME, um lugar tão importante para os historiadores da moda e tão bacana de discutir esse assunto que interessa a todos nós aqui. Que bom. Então, vamos lá. Para começar, você pode falar para a gente como que você decidiu investigar o tema do consumo das roupas no Rio de Janeiro Imperial e o que te motivou a escolher esse recorte histórico? Bom, eu tinha feito um mestrado dentro da História Econômica na USP, em que eu estudava o consumo dos alimentos industrializados na São Paulo do século XIX. E aí, meio no final do mestrado, eu entrei em contato com uma documentação que eu achei incrível, que eram as balanças comerciais de importação de tecidos no Rio de Janeiro, né, nessa época justamente do Segundo Reinado. Então, essa documentação, ela me levou por um caminho que podia parecer não muito semelhante à história da alimentação, mas que no fundo tinha muito a ver, que era entender essas importações que chegavam no país e o consumo dessas mercadorias que eram novas mercadorias no século XIX, tecidos ingleses, sapatos franceses, enfim, tinha a ver com o que eu tinha me proposto a fazer no mestrado, que era entender os alimentos industrializados que chegaram em São Paulo. Então, essa documentação, ela me puxou para esse tema. E eu acabei querendo entender como funcionava esse circuito de confecção de roupas e como funcionava esse circuito da moda no século XIX. Então, foi muito por essa documentação portuária de tecidos e itens de moda que chegavam no Rio de Janeiro do século XIX que eu fui pesquisar a moda e entender o consumo de tecidos e acessórios de moda nesse período. Foi a documentação que me levou um pouco para esse lado. Muito interessante. Bom, voltando, né, no seu livro, O Circuito das Roupas, o que exatamente a gente entende pelo Circuito das Roupas? Como que se dava essa estrutura no Rio de Janeiro nessa época, nesse contexto? O circuito das roupas foi até uma expressão utilizada pela professora Heloísa Barbui, que também estuda consumo e que se aposentou do Museu Paulista, uma grande pesquisadora, que na minha qualificação falou, olha, você na verdade você está entendendo essas importações e essas balanças comerciais como um circuito, né, um pouco no sentido do Florestan, de pensar um caminho um pouco, né, fechado, que é da chegada dos tecidos à confecção das roupas e depois, finalmente, na venda na rua do ouvidor desses tecidos. Então, a ideia do circuito foi justamente essa, entender todo o caminho que existia entre os tecidos chegarem no Rio de Janeiro, eles serem vendidos na Rua do Ouvidor e eles serem confeccionados em ateliês de moda ou em modistas na própria Rua do Ouvidor e adjacências. Isso fecha, digamos assim, um certo
circuito de produção de roupas no século XIX. E é por isso que chama circuito, né? A corte, porque quem consumia esses tecidos e depois nas modistas e tal, era a corte, eram os membros da corte do Dom Pedro II. Enfim, o consumo e a moda é exatamente isso, é entender como que essas mercadorias importadas, elas circulavam pelo Rio de Janeiro. E entender isso eu achei muito interessante, porque no século XIX a gente não tem ainda no país uma indústria de confecções. A gente vai ter o que a gente vê muito bem, por exemplo, num livro que eu adoro recomendar para os alunos, que é do Paraíso das Damas, do Zola. Então, nesse livro a gente vê muito bem a formação da indústria de confecção francesa nesse período, e a gente pode fazer uma analogia com o que estava acontecendo com o Brasil também nesse momento. Então, os tecidos eram produzidos na Inglaterra ou eram importados da China, no caso das sedas, ou da Índia, também no caso das sedas, e outros tecidos, e aqui chegavam os tecidos brutos, como chegavam na Paris do século XIX, a Paris da Denise, protagonista do Paraíso das Damas. E eles eram feitos para as mulheres, especialmente feito para as mulheres dentro desses ateliês. Elas compravam os tecidos e levavam para os ateliês, e lá os tecidos se transformavam em vestidos, em roupas, enfim, paletós, saias, corpetes, vestidos, no que precisasse fazer, ou roupas de baixo, ou lingerie, enfim. E então, os tecidos eram comprados e feitos uma a uma, né? Cada mulher levava o tecido lá no costureiro ou na costureira e fazia a sua roupa. Raramente a gente comprava roupas prontas, quer dizer, as roupas prontas significavam bem pouquinho da balança comercial dos países, do comércio. Então, a gente vai ver na França, primeiro, principalmente, isso se transformar, ou seja, você ter a criação de uma indústria de confecção, ou seja, as mulheres não vão mais para as lojas de tecidos comprar tecidos e fazerem seus vestidos, mas passam a comprar roupas prontas. Isso não é de um dia para o outro, isso é um processo que demora um tempão, e no Brasil ele vai acontecer um pouco ali perto da Primeira Guerra Mundial, que você passa a ter comecinho de uma indústria de confecção, e depois, mais para frente, no Getúlio e depois dos anos 50. Todo mundo tem aqui uma mãe ou uma avó que ia muito na costureira fazer roupas, fazer roupa de festa, fazer vestido de noiva, fazer roupa de madrinha, e mesmo fazer roupa do dia a dia. Era um pressuposto da mulher no século XIX também, né, da mulher de classe média, saber costurar e fazer as próprias roupas e remendos das roupas da família em casa. Bom, enfim, isso fecha um pouco essa ideia de circuito das roupas no século XIX. Muito legal. E a sua pesquisa, ela aponta justamente para os tecidos importados que você falou, na moda da corte carioca, e quais eram os tecidos mais comuns, assim, para você? Não só de onde eles vinham, mas quais eram os mais buscados pela corte? Bom, é claro que tem os tecidos de luxo, e na tese tem um negócio muito legal no final da tese. Quando a gente olha a documentação a primeira vez, quando a gente vai ver que tecidos que eram importados para o Brasil, você vai perceber que você não entende a nomenclatura dos tecidos. Você tem um tecido chamado canga, que não tem nada a ver com a canga que a gente vai para a praia, mas era exatamente um tecido de algodão mais bruto, que era utilizado para levar mercadorias para os lugares e tal. Você vai ter outros tecidos, gorgurões, tafetás, enfim, mas a gente não entende direito essa nomenclatura dos tecidos do século XIX. Tem nomes totalmente
desconhecidos para a gente. Então, eu mesma tive que fazer uma pesquisa inicial, quando eu me deparei com as tabelas, de que são esses tecidos que eu não estou entendendo, não é a nomenclatura usual dos dias de hoje. Eu fiz um pequeno dicionário, que é um anexo da tese, primeiro para eu mesma entender quais eram esses tecidos, como que eles eram feitos, e como que eles eram utilizados no dia a dia, e depois para deixar para os pesquisadores mais para frente, né? É até uma ideia que eu tenho de expandir um pouco esse pequeno dicionário de tecidos antigos, para a gente, enfim, dar conta de décadas, e décadas pode até ser mais recente, mas naquela época eu estava dando conta dos tecidos que vieram que vinham nos navios, e que a gente não sabia direito o que era. É claro que o tecido mais nobre e o tecido que era mais procurado pelas mulheres era a seda, né? Seda e os derivados da seda que, que, que vão junto. Mas a gente vai ter também uma série de rendas francesas que vem junto de diferentes, digamos, tramas. Chantilly, musseline, enfim, várias outras rendas que eram utilizadas um pouco como adorno dos vestidos, mas que era fundamental nesse vestido do século XIX, né, que dava o acabamento, que dava a sofisticação, que dava as possibilidades de renda daquela família, que demonstrava o poderio econômico da mulher que estava vestindo aquele vestido. Então, as rendas eram muito importantes. Se a gente for ver nos quadros de mulheres do século XIX, a gente vai ver essas rendas sendo colocadas nos vestidos de maneira muito evidente e que se sobressai, né? Muito bom. E você mencionou brevemente sobre a Rua do Ouvidor, e eu queria saber de você qual foi o papel assim da Rua do Ouvidor no comércio de roupas e acessórios no Rio, e qual era o impacto econômico dessa rua ali para o Rio de Janeiro Imperial. A Rua do Ouvidor, se a gente for caminhar por ela, a gente vê que ela, enfim, sai da praia e caminha para dentro do centro do Rio de Janeiro. Então, ela sempre foi uma rua que escoava mercadorias. As mercadorias chegavam ali na praia e elas vinham para dentro do centro do Rio de Janeiro. Então, a rua sempre foi uma rua de comércio muito importante para a cidade. Acabou que ficou sendo a rua mais, digamos, relevante do comércio carioca no século XIX. Era nessas ruas que existiam era nessa rua que existiam os principais ateliês de moda, as principais lojas que vendiam os tecidos, e também lojas diversas. Então, tinha livrarias, papelarias, lojas de chá, lojas de coisas para casa, enfim, essa acabou sendo uma rua fundamental para a cidade nesse momento. É engraçado que, ao mesmo tempo em que a loja vendia coisas muito sofisticadas, joias, inclusive, tinha joalherias na rua, ela era uma rua que. Desculpa. Ela era uma rua que guardava essa confusão urbana do século XIX. Ela não tinha escoamento de esgoto, ela não tinha escoamento de dejetos, né? Então, você tinha, por exemplo, na documentação, você vê que, muitas vezes, escravizados que carregavam grandes tonéis de excrementos, que eram chamados de tigres, carregando esses tonéis, e esses tonéis eles eram muito frágeis, às vezes eles caíam e derramavam tudo pela rua inteira. Então, você vai ter uma sapataria, por exemplo, cujos sapatos eram feitos de seda, em que se sujava toda desse esgoto que era carregado pelos escravos para jogar no mar ali pela própria rua. Então, era uma rua que ao mesmo tempo era super sofisticada, ao mesmo tempo trazia nela mesma as contradições do urbanismo brasileiro do século XIX, né? Você vai ter
várias tentativas de transformar a rua numa rua mais chique, mas que se deparavam também com essa ideia do esgoto e de onde colocar o esgoto o tempo todo. Enfim, isso vai se resolver mais para frente no 19. É o caos do Rio de Janeiro. Até já hoje. era o caos. Bom, agora mudando um pouco o nosso eixo, em relação ao gênero, como que o vestir-se se diferenciava para as mulheres e para os homens na corte imperial e os significados simbólicos e sociais que estavam atrelados aos trajes da corte? Quando a gente vê o século XIX, a gente percebe que o século XIX foi o século em que homens e mulheres mais se diferenciavam pelo vestir, né? Enfim, você tem a silhueta masculina marcada por uma ausência, primeiro, uma relativa ausência de cores, mas uma predominância do preto e do branco das gravatas e das camisas. Então tem esse contraste preto e branco, ainda que a gente veja a cor em diferentes outros momentos, às vezes da vida masculina, por exemplo, nos uniformes de gala que eram usados no baile. Então você tinha casacas de militares que tinham diferentes cores, verde, azul, marrom, vermelho, bordô e tal, mas essa silhueta masculina muito verticalizada, inclusive com a cartola, né, que faz com que os homens parecessem chaminés e bem verticalizados, e você tem a silhueta feminina construída com, digamos, mais horizontal, com as saias enormes, né, as crinolinas, que depois diminuem e se tornam anquinhas atrás das mulheres, e super coloridas. A gente vai ver no século XIX que a indústria de tingimento de tecidos, ela se desenvolve ali nesse momento, né, da década de 1850 a 1860, e a partir desses pigmentos sintéticos você tem um novo patamar de tingimento de roupas, que conseguem ser muito mais coloridas. Então você tem primeiro um tom lilás, e depois vem outros tons de descobertas de pigmentos sintéticos que conseguiam tingir as roupas e transformar as mulheres transformar a roupa das mulheres em roupas muito coloridas pelas ruas. Isso é interessante quando a gente vê os quadros do século XIX, porque esses pigmentos sintéticos, de certa forma, eles também ajudam a pintura a retratar o que acontecia nas ruas. Então, os pigmentos sintéticos que eram usados no tingimento de roupas também eram usados para fazerem os quadros que retratavam esse colorido. As mulheres no século XIX, enfim, tinham as mulheres de elite, principalmente, tinham essa função social de marcar a hierarquia familiar dentro de uma sociedade muito dividida, né? Então, quanto mais ricas as mulheres, mais enfeitado e rico os seus vestidos e o seu guarda-roupa. Então, isso acho que é uma das grandes diferenças, né? As mulheres marcando socialmente seu papel na sociedade, seu papel de distinção social daquela família, e os homens entendidos como industriais ou patrões e que tinham o seu guarda-roupa feito, obviamente, por alfaiates reconhecidos. O Dom Pedro fazia e mandava vir roupa da Inglaterra, e muito marcado e extremamente bem feitos, mas você tem essa distinção muito forte entre homens e mulheres. Tem um tabu enorme de mulheres vestirem calças, ainda que alguns elementos do guarda-roupa masculino tenham entrado no guarda-roupa feminino, como gravatas ou lenços enfeitando, paletós para montar os cavalos, mas o grande tabu ainda é a calça, que está reservada apenas aos homens. Você tem algumas tentativas, bem poucas, e não no Brasil, bem pouquinho, fora daqui, de ter calças para mulheres, calças que se assemelham a calças
de harém, Amélia Bloomer, etc., mas é muito residual. Então, essa diferença marcante está na saia. A saia em forma de sino, a saia com crinolina e depois a saia com anquinha, que é o que marca o guarda-roupa feminino. Depois, e os homens, obviamente, nesse guarda-roupa bastante vertical, de calça, paletó, camisa e gravata. Bom, agora indo para o outro lado a outra ponta da pirâmide social, eu queria entender como que surgiu o termo do brechó e como que se dava, se existia, né, esse tipo de estrutura de comércio de segunda mão nessa época do Rio de Janeiro e o que o termo, né, propriamente significa. Então, durante o doutorado, eu li um livro que me marcou demais, que é O Povo de Paris, do Daniel Rocha. Eu entendi, a Sociedade da Corte é muito legal, quando ele fala, a Sociedade das Aparências, é muito interessante esse livro dele, mas esse Povo de Paris me marcou. E como eu estudei bastante as roupas, né, dessa classe dominante do Rio de Janeiro no 19, eu fiquei me perguntando no final do doutorado, e isso demora muito tempo, às vezes, para a gente ter as ideias, como que as pessoas que não eram ricas, não eram ricas ou também não eram escravizadas, porque também acho que tem um novo e muito importante tudo na história da moda, que é sobre as vestimentas de pessoas escravizadas, mas como que as pessoas se vestiam no Rio de Janeiro, que não eram ricas ou que não eram escravizadas. E também fiquei me perguntando, a partir do Povo de Paris, para onde iam as roupas usadas, porque você não podia usar, muitas vezes, um vestido de baile. E aí a gente vai, é claro, lendo jornais, lendo a documentação, vendo ou lendo literatura, a gente vai entendendo que essas roupas, às vezes, elas, obviamente, elas eram reformadas e se transformavam em outras roupas, se a mulher não fosse muito rica, elas passavam para outras pessoas da família, elas passavam para criadas, mas eu queria entender de que maneira existiam lojas que vendiam roupas antigas. E aí tive a ideia de estudar os brechós no século XIX, que é uma ideia interessante de pensar. E o Daniel Rocha esboça um pouco isso no Povo de Paris, naquele capítulo sobre as vestimentas, em que existiam esses estabelecimentos de revenda de roupas usadas. Então, isso me acendeu um alerta e quis entender o que significavam os brechós e da onde que eles vinham e para onde que, enfim, como aquilo funcionava na sociedade. Eu fui olhar, eu acho que eu entro quase todos os dias na hemeroteca, então fui olhar o termo brechó na hemeroteca e logo de cara me deparei com um significado e com as leis que regulamentavam os brechós. Era uma segunda legislação da década de 30, ou seja, já havia existido uma primeira tentativa de regulamentação de lojas que vendiam coisas velhas e roupas velhas, e nessa época o brechó se misturava em loja que vendia roupa velha com coisas velhas, não era antiquários em geral, muitas vezes não eram separados, às vezes eram, mas às vezes não eram, muitas vezes não eram, e já na documentação da legislação a gente vai ver que brechó significa casa de Belchior, e que Belchior teria sido um mascate que teria vivido no Rio de Janeiro em meados do século XIX, na década de 20. A gente está vendo que, inclusive, essa legislação da década de 30 se remete a esse mascate. Eu acho essa explicação um pouco ainda não me satisfez, né? Ainda que isso apareça muito na documentação, então o Machado, quando fala de brechó, fala disso, da casa de Belchior, as propagandas nos jornais falam de casa de Belchior, os escritores falam de casa de Belchior e se remetem a esse
mascate mítico ali da década de 20, que teria existido vendendo roupas usadas pelas ruas do Rio de Janeiro. Eu desconfio um pouco, por quê? Porque a história parece muito redonda. E quando a história parece muito redonda, a gente quer saber exatamente o que aconteceu. Aí eu fico pensando, e isso é um pensamento, eu não tive, não achei pistas disso, mas é um pensamento, né? Belchior é um dos 3 reis magos que a gente conhece. Justamente aquele que leva ouro para o nascimento de Jesus na manjedoura. Então, existe essa ideia muito arraigada de que são nos antiquários e nas lojas de revenda de coisas antigas que você vai encontrar ouro, algo muito precioso que ninguém estava dando valor e tal, e que ali você garimpa, né? Essa ideia de garimpar no brechó também vem disso. Então, eu desconfio também desse termo Belchior, justamente para falar de brechó, e eu desconfio que Belchior tenha na sua essência, se remeta a esse rei mago que levou o ouro para Jesus, e que mesmo essa ideia de garimpar e achar ouro vem justamente desse termo Belchior. Mas eu ainda estou pesquisando isso. Isso foi um pensamento que me veio sobre a história corrente de que Brechó seria uma corruptela de Casa de Belchior, e que Casa de Belchior era um mascate que estava lá. Eu acho que é mais complexo que isso, mas isso demanda ainda mais pesquisa. Muito legal, muito legal esse pensamento, porque realmente a gente vê como você falou, né, estava em muitas propagandas, e como essas propagandas podem se basear em mitos que a gente já consolidou pessoalmente e que vão se sedimentando em outras práticas de consumo, né? Mas, enfim... Você acha que é possível a gente traçar alguns paralelos entre as práticas do consumo de roupas do século XIX com as ideias atuais de reutilização, segunda vida das peças, como você falou que existia essa prática de revenda, mas de dar uma segunda vida, de reformar as peças, ou trocá-las, como você falou, com as criadas ou outras pessoas da família, mas como que se dão esses paralelos entre o Brasil imperial e a atualidade? Eu não sei, eu acho difícil, porque a relação que a gente tem com as roupas hoje é muito diferente do século XIX. Hoje a gente tem uma hiperprodução de roupas, quando no século XIX a gente tinha uma produção incipiente e artesanal, muito artesanal de roupas. Então, não existia essa ideia de reciclar para ajudar o meio ambiente, de reciclar para ajudar alguma coisa pensando nisso, né? O que existia era a ideia de utilização quase até o fim daquela vestimenta. Mas tem uma ideia que veio com a gente, que começa no século XIX, que é a associação com a morte, né? A associação desses lugares que vendiam coisas antigas, antiquários, e roupas antigas, principalmente, com a morte. A gente vai ver na documentação muitos casos de roupas de mortos revendidos. Roupas de mortos no que sentido? A pessoa morria e alguém da família revendia as roupas para essa loja, né, para esse lugar, para esse estabelecimento, ou existiam ladrões de túmulos que roubavam as roupas dos mortos. Então, e isso aparece bastante na documentação, roubavam roupas e acessórios. A pessoa era enterrada com um brinco de ouro, um anel de ouro, com uma pulseira, ou um colar, ou um crucifixo,
e esses ladrões de túmulos violavam os túmulos e pegavam esses acessórios. Já vi casos na documentação de que pegavam as roupas dos mortos, se as roupas valessem muito. Então, a associação desses lugares, dos brechós, das casas de Belchior, com a morte e com a ilegalidade, ou seja, a ilegalidade desses ladrões, violadores de túmulos, que eram um tabu na sociedade vitoriana, é muito grande. E aí, isso é uma coisa que eu estou pesquisando ainda agora, essa associação mortes, brechós e ladrões de túmulos, e que revendiam as coisas para as casas de Belchior. Tem um livro muito bacana da Natalia Ginzburg, escritora italiana da Resistência, mãe do Ginzburg, né, o historiador Carlo Ginzburg, que a gente lê tanto na faculdade. A Natália escreveu um livro muito bacana, chama Léxico Familiar, em que ela conta um pouco da vida dela, e ela conta essa vida dela, e conta como que as coisas aconteciam dentro da família dela, ou seja, ela fala que as roupas, enfim, tinha vários irmãos, né, então as pessoas tinham muitos filhos no século XIX, e as roupas dos mais velhos iam sendo recosturadas e retrabalhadas para os mais novos. Era uma família, não era hiper pobre, mas também não era rica. Então você tinha essas roupas remendadas do século XIX. Ela vai falar que tinha uma costureira que se alugava por dia, ou seja, você pagava um tanto para essa costureira, e ela ia na sua casa e ela remendava as roupas das famílias, até o menorzinho, e ajustava, e, enfim, cobria os buracos, recostava miçangas, fazia várias coisas com as roupas. Essa costureira a dias, que eles chamavam, né? Que alugava o trabalho dela por aquele dia e fazia o que ela conseguia fazer naquele dia, naquele momento. E você vai ter aqui no Brasil, obviamente, costureiras escravizadas, que se ou mulheres escravizadas que se especializavam em costura. Então, ou elas trabalhavam para algum ateliê de costura, ou elas trabalhavam dentro das casas das famílias, fazendo esse papel de recostura. E você vê vários anúncios no século XIX que ou oferecem essa mulher escravizada que sabia costurar, sabe costurar como uma qualidade que aumentava o preço dessa mulher no mercado. Horrível, né? A gente vê esses anúncios. E a gente vê na literatura essas mulheres trabalhando dentro das casas. Você tem um papel muito fundamental que a gente vê sempre na literatura, as mucamas, que deveriam saber vestir a sua senhora, e muitas vezes as roupas mais trabalhadas, elas eram finalizadas no corpo, né, das mulheres, então precisava dar pontos, precisava arrumar uma barra, precisava fechar um decote, fechar um fecho mais complexo. Então, essas mucamas que ajudavam as senhoras a se vestirem e que eram mulheres escravizadas, tinham esse papel e que incluía essa costura das roupas finas e o cuidado do guarda-roupa dessa senhora. Muito bacana. E você acredita que o estudo histórico da moda, como que você fez, pode auxiliar no entendimento das práticas atuais de consciência no consumo da moda? E se você acredita que existem lições que podem ser aprendidas com o circuito das roupas do século XIX que podemos usar hoje em dia nesse contexto de hiperprodução e hiperconsumo de fast fashion da moda, enfim? Eu acho que não, Carolina. Eu acho que a gente vê a moda do século XIX um pouco para entender que sociedade era aquela. Da mesma maneira que a gente vê a moda no século XX, que tem um significado completamente diferente do que tinha no século XIX, a gente não tem mais essa coisa hipermarcada de distinção social nos dias de hoje, ligadas ao vestuário. Quer dizer, você vê pessoas que
que estão vestidas, mas você não reconhece muitas vezes a classe social delas pelas roupas. Hoje em dia a moda tem outros sentidos, e os sentidos de distinção social são outros e passam por outros circuitos diferentes, como restaurantes, viagens, experiências e tal. Mas a moda serve para a gente estudar a história da moda, serve para a gente entender essa outra sociedade que foi a sociedade do século XIX. Para a gente não achar que a gente vive sempre do mesmo jeito e que as coisas sempre funcionam da mesma maneira. Enfim, a moda tinha outro significado naquele momento, hoje tem outro significado, então teve uma transformação do significado, inclusive do significado das roupas usadas, né? Hoje em dia, essa associação de roupa usada com morte é bem menor do que era no século XIX, com morte e criminalidade, hoje em dia é bem menor do que era no século XIX, e no século XIX ela era muito intensa. A história da moda, a gente pode estudar a história da moda contemporânea, falar das coisas que acontecem no dia a dia da sociedade e um pouco usar, como eu posso dizer? Usar a moda do século XIX como um contraponto, né? Falando, olha, no século XIX era diferente, as pessoas comiam de maneira diferente, as pessoas utilizavam as roupas de maneira diferente, a moda tinha um outro papel social do que tem hoje. Mas são coisas muito distintas para a gente aplicar uma diretamente na outra, ou seja, tem um pouco de anacronismo nisso, né? A moda circular resolve um problema nosso contemporâneo, de, de, de hiperprodução de roupas, né? E a moda do século XIX tinha uma outra ideia. A ideia não era, vou utilizar o mesmo vestido para todas as minhas 5 filhas, porque eu vou usar ele até o final. Não. Você tem essa ideia né, isso é uma coisa que se é construída nos dias de hoje, essa ideia de moda circular. Você tinha essa ideia porque você não tinha dinheiro para comprar roupa para todas as filhas, né? E eram muitas filhas às vezes. Eu acho que são duas coisas separadas, mas que podem caminhar juntas para uma entender e ressaltar os significados sociais da moda em cada momento. E você acha que ficou algo pendente ou que te despertou uma curiosidade para continuar os estudos nesse eixo da moda no século XIX? E qual seria o próximo passo dessa pesquisa se você fosse continuar estudando esse tema? Então, eu acho que muitas questões ficam da moda do século XIX, né? Tem muitas coisas para serem estudadas. Eu acho uma maneira riquíssima de você olhar para o século XIX é pensar nas relações sociais a partir das roupas e da moda. Pensar no papel das mulheres, pensar no papel das mulheres escritoras, pensar no papel que a moda teve para a transformação de um certo trabalho feminino, vendedoras de chapéu, vendedoras de joias, vendedoras de tecidos, enfim, mulheres que escreviam sobre moda nos jornais, e a moda que atingia as mulheres e, de uma certa maneira, falava do papel social das mulheres no século XIX, né? E eu acho que isso é o que mais me interessa, pensar na relação entre moda e mulheres, né? E foi a moda justamente que me despertou isso, de pensar a sociedade e as mulheres na sociedade do século XIX. E foi a partir disso que eu cheguei nos brechós, que essa é a minha nova pesquisa em História da Moda, né? Que é uma pesquisa que que eu dividi em três etapas. Eu apresentei 2 já nos congressos de História da Moda, do Colóquio de Moda, e no NEME também já falei sobre isso, que é a moda e os brechós e a cidade do Rio de Janeiro,
a relação entre brechós e criminalidade, e agora estou desenvolvendo essa relação de moda e morte, né, no 19. Então, acho que eu vou devagar, porque também tenho as pesquisas de história da alimentação, mas eu vou indo. E esse campo dos brechós, ele me despertou para muitas coisas diferentes, para pensar a moda, muito além do que eu estava acostumada a pensar quando eu estava muito dentro das balanças comerciais, né? Que era muito diferente. E agora tem essa construção da moda no 19, dos brechós, que eu tô gostando muito de fazer, tô adorando. Muito bom. E teve alguma descoberta na sua pesquisa que tenha te surpreendido, ou que você considerou assim, curiosa especialmente, ou até divertida, tipo alguma peça específica, ou um anúncio, uma crônica do século XIX que se destacou no momento que você estava pesquisando? Olha, uma das coisas que destacou e que eu não foi bem no século XIX, foi um pouquinho acima, assim, foi no começo do 20, nos anos 20. Eu escrevi um artigo sobre, a partir dessa ideia de calças para as mulheres, eu escrevi um artigo sobre a jupe culotte, né? Que eram essas calças para as mulheres da década de 20, inspirada nas calças dos haréns e das odaliscas. E uma das curiosidades foram as prisões das mulheres que usavam essas calças em público, que escandalizavam a sociedade, e elas acabavam presas, não por muito tempo, mas tinha uma comoção e uma um, um julgamento social delas de estarem usando essas calças para as mulheres, essas jupe culottes, né? Então, isso que eu achei mais interessante, isso pelo país todo. Então, a gente vê mulheres andando no calçadão de Recife com jupe culotte sendo presas por delegados em Recife, no Rio, em São Paulo, em vários lugares. Isso que eu achei bem curioso. Então, talvez depois do, dos brechós, eu comece uma pesquisa sobre as calças e as mulheres no século XX. Vamos ver. E a legislação que regulamentava o uso de calças para mulheres. Porque se a gente for ver, mulher não podia ir de calça nos fóruns trabalhistas até pouco tempo atrás, tinha que ir de saia. Nos fóruns judiciais, não trabalhistas, desculpa. Tinha que ir de saia, quer dizer, há pouco tempo foi liberado as mulheres irem de calça. Até os anos 70, as mulheres professoras tinham que dar aula de saia, estava na legislação. Então, qual que é essa relação entre mulheres e calças, e feminismo e calças, que eu acho interessante de pesquisar. Agora, como a gente já está encerrando, para a gente dar uma descontraída, se você pudesse vestir hoje uma peça ou um estilo do século XIX que você pesquisou do contexto carioca, qual você escolheria e por quê? Qual que eu escolheria? Putz, que pergunta. Eu acho que eu gostaria de vestir uma roupa de montar a cavalo, com paletó, gravata, aquele chapeuzinho, enfim, bem típica de montar a cavalo. Eu acho interessante a ideia do paletó e tal, para mulher. Achei muito legal. Eu adoro as roupas de hipismo, são realmente muito, muito elegantes, né? Eu gosto Né? também. Eu gosto. E Era então, para a gente encerrar, a gente sempre pede para uma dica, né, dos nossos convidados, para quem quiser, enfim, estudar a história da moda ou trabalhar com os temas que a gente falou aqui na pesquisa acadêmica, qual seria a sua orientação, sua dica de especialista, no caso? Bom, enfim, eu sou tão favorável a esses estudos. Minha dica de especialista é: escutem os sinais que vocês estão vendo de historiadoras e historiadores. Vejam a documentação, leiam a entrelinha da documentação, leiam muita documentação, mas também se debrucem sobre livros teóricos e literatura do século XIX, porque isso ajuda a gente a dar um contexto, isso ajuda a gente a entender de que maneira aquela roupa era vestida, isso ajuda demais. Então, a leitura tanto da documentação
quanto da parte teórica. Então, leiam Daniel Roche, leiam a Maria Cláudia Bonadil, leiam a Maria do Carmo, leiam os teóricos e as outras pesquisas que falam de moda. Bourdieu, enfim, os teóricos que vão falar sobre moda. Então, leiam o Renato Ortiz, que é uma excelente dica para quem está começando. O Universo do Luxo é um livro excelente. E procurem ler os próprios outros colegas que estão fazendo história da moda. Tem muita gente muito boa no Brasil fazendo história da moda de maneira muito bacana. Então, ler os colegas e dialogar com eles em eventos, ou mesmo na sua própria pesquisa, citando, falando, olha, isso aqui, veja isso, tararã, isso é muito importante, eu acho, para as pesquisas. Maravilhoso, muito obrigada, Joana, por estar aqui com a gente hoje. Com certeza esse bate-papo vai enriquecer muito a galera que segue o NEM, que está pesquisando história da moda. Queria agradecer e obrigada a todo mundo que está assistindo. Se Joana quiser falar mais alguma coisa. E, gente, queria só falar a última coisa, o NEM é um dos espaços mais legais e mais importantes do país para a gente fazer história da moda. História da moda, que é uma disciplina que tem mostrado não o seu lado, que muitas vezes foi visto como frívolo e superficial, mas seu lado fundamental para se entender as relações sociais, as relações econômicas, né, da sociedade em diferentes momentos. Então, a história da moda que a gente tem feito aqui, tem se provado fundamental para a história do país. Então, eu acho o NEM um lugar muito bacana de estar. Que bom, muito legal. O NEM é maravilhoso mesmo. Eu falo como estagiária do NEM, adoro. Enfim, a Camila é maravilhosa e aqui a gente tem pesquisadores muito, muito consagrados e muito relevantes para vocês acompanharem aí os nossos conteúdos. Muito obrigada a todos que assistiram e não esqueçam de se inscrever no canal do NEM para não perder o próximo episódio do NEM Entrevista, que eu tenho certeza que vai estar muito especial e que vocês vão amar. Obrigada. Tá.